Hoje chegamos à nossa aula 29 do eixo 4 e vamos tratar de políticas de segurança pública. O ponto é o 2.4, letalidade e vitimização policial. A questão da letalidade policial, que são mortes decorrentes de intervenção policial, e da vitimização policial, que é policiais mortos em serviço ou fora dele, são dois lados da mesma moeda no complexo cenário da segurança pública brasileira. Ambos os fenômenos refletem as altas taxas de violência no país, a atuação das forças de segurança em ambientes de alto risco e os desafios relacionados ao uso da força, o treinamento e as condições de trabalho da nossa polícia. Primeiro aspecto que é importante a gente falar nessa aula, a letalidade policial. A letalidade, ela se refere aos óbitos que ocorrem em decorrência das intervenções de agentes de segurança pública. E esse é um indicador crítico da violência de Estado e da forma como os policiais interagem com a população, especialmente em comunidades vulneráveis. E a gente tem no Brasil, sim, elevados índices no Brasil. É um dos países com mais altos índices de letalidade policial no mundo. Milhares de pessoas são mortas em operações policiais anualmente, superando o número de mortes causadas por alguns conflitos armados em outros países do globo. Qual o contexto disso tudo e quais as causas dessas mortes? Primeiro ponto, o combate ao crime organizado. A atuação em áreas dominadas por facções criminosas e o enfrentamento armado que é frequente. Mais um aspecto, confrontos e trocas de tiros. Muitas das mortes ocorrem em operações que evoluem para confrontos armados, em que a polícia alega, e muitas vezes com razão, legítima defesa. Abordagens e desdobramentos. Em alguns casos, a letalidade está associada a abordagens policiais que escalam rapidamente ou a ações que resultam em mortes de suspeitos ou até de inocentes. E temos ainda o uso progressivo da força. Debates sobre a aplicação correta do protocolo de uso progressivo da força e a primazia pela preservação da vida. Último aspecto aqui, legitimidade e confiança. A alta letalidade, especialmente quando há suspeita de abusos, mina a confiança da população nas instituições policiais, dificultando a cooperação em outras frentes de segurança. E qual é o perfil das vítimas? Assim como nos homicídios em geral, as vítimas da letalidade policial são majoritariamente jovens, negros e moradores de periferia. E isso também levanta questões sérias sobre a seletividade e racismo estrutural nas abordagens policiais. Quais as consequências disso? Além da perda de vidas, a letalidade policial pode gerar ciclos de vingança, uma desconfiança social, violações de direitos humanos e impacto negativo na imagem dos policiais. E quais são os aspectos institucionais que podem vir no seu concurso? Treinamento, investigação e controle e políticas de enfrentamento. Cada um vamos ver agora. Treinamento. A qualidade e o tipo de treinamento recebido pelos policiais, com ênfase maior na repressão armada do que na mediação de conflitos. E o uso de tecnologias não letais. Mais uma questão, investigação e controle. A baixa taxa de investigação e responsabilização em casos de letalidade policial.
a dificuldade de acesso a informações e a atuação das corregedorias. E políticas de enfrentamento, a ausência de políticas claras e eficazes para a redução da letalidade policial, que combinem estratégias operacionais, capacitação e mecanismos de controle externo e interno. E agora, vamos para o outro lado da moeda, a vitimização policial, que se refere aos casos em que os policiais são vítimas da violência, sejam mortos, feridos ou alvos de outras agressões em serviço ou fora dele. É um reflexo direto do ambiente de alta criminalidade e do confronto constante com grupos armados. Então, a gente tem aqui altos riscos da profissão. A atividade policial é, sim, intrinsecamente perigosa, mas no Brasil, muito mais. Os policiais estão constantemente expostos a situações de riscos que podem resultar em morte ou lesão grave, seja em operações, patrulhamentos ou mesmo em sua vida privada devido à sua profissão. Depois disso, temos causas e contexto. Uma das causas de morte é o confronto direto. Mortes em tiroteios, emboscadas e ações de confronto com criminosos. Também em reações a abordagens, que são os policiais sendo atacados durante a abordagem a suspeitos. Também há um ponto aqui sobre a vingança e a retaliação. Mortes ou ataques motivados por retaliação de facções criminosas ou grupos específicos. E assaltos e crimes comuns. Policiais também podem ser vítimas de crimes comuns, como roubos, muitas vezes sendo identificados como policiais e tendo a agressão intensificada. E a atuação fora do serviço. Muitos policiais são mortos fora do horário de trabalho, seja reagindo a assaltos, quando estão presentes, ou sendo alvos por sua condição de agente de segurança. E agora, a causa mais grave e a que mais mata policiais no Brasil: suicídio de policiais. A taxa de suicídio entre policiais civis e militares da ativa cresceu 26,2% só em 2023, em comparação com o ano anterior, e se transformou na maior causa de mortes de policiais no Brasil, superando inclusive as mortes decorrentes de confrontos, seja durante o serviço ou na folga. Então vejam, o suicídio entre a categoria é quase 8 vezes maior do que entre a população em geral. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estes dados de 2024, e é a primeira vez que esse fenômeno acontece desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a registrar os dados de vitimização de policiais. Ou seja, em 2023, considerando apenas a Polícia Militar, o total de suicídios superou a soma das mortes de PMs por confrontos, que foram de 46, em serviço ou na folga. Então, 61 pessoas desistiram de estar entre nós, policiais brasileiros, totalizando 107 óbitos. E na visão da especialista, a Marina Rezende Bazon, especialista em segurança pública, os dados apresentados mostram que existem graves problemas estruturais de ordem psicológica nas corporações de segurança pública brasileira e que o Estado brasileiro falha com os policiais na preservação da saúde mental e proteção da vida dos policiais. Quais as consequências disso? A primeira é que a morte ou a vitimização de policiais gera um impacto devastador na família, na corporação e na sociedade. Afeta a moral da tropa,
pode levar a respostas mais agressivas e reforça a percepção de uma guerra não declarada. E quais aspectos institucionais são importantes? Aqui para a gente comentar a respeito que poderia melhorar muito a vida dos policiais e, por consequência também, a vida de toda a população. Primeiro, condições de trabalho. Depois, treinamento e preparação. Terceiro, apoio psicológico e social. E quarto, valorização da carreira. Vamos um a um agora ver cada caso específico. As condições de trabalho. Falta de equipamentos adequados, não tem colete, não tem viatura blindada ou quando tem, não há manutenção necessária, armamento defasado e subdimensionamento de efetivo para as operações necessárias. Isso causa mortes. Ainda, treinamento e preparação. Embora haja treinamento para confronto, há necessidade de aprimorar as táticas de gerenciamento da crise e de segurança pessoal em diferentes contextos. O policial precisa ser treinado para isso. Ainda, apoio psicológico e social. A ausência de apoio psicológico adequado para lidar com todo esse estresse pós-traumático das operações e os riscos que são, sim, inerentes da profissão, além de apoio social às famílias de policiais que, infelizmente, venham a ser vitimados. E, por último, valorização da carreira, porque a baixa valorização da carreira policial, com baixos salários e poucas perspectivas de progressão, podem impactar o desempenho e a motivação desses policiais. E agora, a inter-relação entre letalidade policial, vitimização policial e os desafios comuns. A letalidade e a vitimização dos policiais estão interligadas. Um ambiente de alta violência e criminalidade aumenta os riscos para os policiais. E a forma como a polícia atua, incluindo a letalidade, pode influenciar a resposta criminosa também. E, por isso, temos desafios para as políticas de segurança pública. A primeira e geral, redução da violência como um todo. A diminuição das taxas de homicídio e de criminalidade violenta impacta diretamente tanto na letalidade quanto na vitimização policial. Aprimoramento de uso da força. Implementar e fiscalizar rigorosamente protocolos de uso da força que priorizem a vida. Você quebrar o protocolo não ajuda o policial, ao contrário, coloca o policial em risco. Mas, às vezes, no momento de uma operação, o policial está sob um estresse sobre-humano. E ele acha que, quebrando o protocolo, ele vai estar em vantagem em relação à criminalidade. É justo o oposto. Ele se coloca em risco. E com investimento em tecnologias não letais e treinamento contínuo desses policiais. Ainda, investigação rigorosa. Garantir a investigação célere e imparcial de todos os casos de letalidade e vitimização, com responsabilização, quando cabível, para evitar a impunidade. Ainda, modernização de equipamento. Investir em equipamentos de proteção e tecnologia que minimizem os riscos para os policiais. Minimizar o confronto direto, só quando realmente não é possível mais evitar. E ainda valorização policial, né? Melhores salários, condições de trabalho, saúde mental e apoio às famílias, reconhecendo sim os riscos inerentes à profissão. E policiamento comunitário, promover a maior integração da polícia com a comunidade, buscando reduzir a confrontação e aumentar a confiança mútua, população policiais. Então, a compreensão da letalidade e vitimização policial é fundamental para nós, para esse concurso, mas para a nossa vida também.
para a formulação de políticas de segurança pública que sejam mais justas e mais eficazes. E reconhecer essas questões é essencial para buscar soluções que protejam tanto a vida de cidadãos quanto a integridade dos profissionais de segurança no nosso país. Chegamos ao final de uma aula extremamente importante. Eu tenho quase certeza, algumas eu tenho certeza, essa eu tenho quase certeza que estará na sua prova a questão da letalidade policial e da vitimização policial. Se não agora, certamente para que você discorra sobre isso na prova escrita em dezembro. Fiquem bem, nos vemos na próxima aula.